Fiesc, pelo futuro da indústria. O Sesc e Sescope Santa Catarina, onde tem vida, tem cooperativismo, informam. A seguir, Estado de Excelência. Com o apoio da OSESC, da FECOAGRO, da Fiesc, da ENGE, da FAESC, do Cicobi, da Avan e da Aurora Alimentos, começa agora mais uma edição do programa Estado de Excelência. São 17 anos no ar. Destacamos para você mais um caso de sucesso do empreendedorismo catarinense. E a história de hoje surpreende não apenas pela dimensão que a empresa alcançou, mas principalmente pela trajetória de luta do casal Liri e Leonir Tesser, fundadores da Temasa. A nossa região de Caçador é muito fria. Teve uma noite que, enquanto o Tesser e o marceneiro ficaram terminando de fazer as portas, eu fui lavar no tanque lá fora essas bandejas que a gente fez a cola. A água estava tão fria e me congelou as mãos que eu deixei tudo no tanque, entrei no carro atrás, deitei no banco, coloquei minhas mãos no meio das pernas para me esquentar e comecei a chorar. Vamos continuar mostrando essa história do empreendedorismo catarinense, mas antes, vamos a uma informação de mercado. Oferecimento FAESC, a Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. De executivos para executivos. Esse é o propósito da Academia Fiesc de Negócios, que realizou a primeira atividade no novo ambiente, localizado na sede da Federação das Indústrias, em Florianópolis. A Academia Fiesc de Negócios é uma plataforma para ajudar no desenvolvimento e na perenidade dos negócios das empresas catarinenses, sobretudo das indústrias. E ela nasceu com essa motivação, sobretudo para apoiar um programa como o Reinventa SC, que se coloca no sentido de ajudar a desenvolver os setores emergentes da indústria do Estado. E esta academia realmente é a vertical de educação que vai apoiar esta agenda. Bem como também esse curso que nós estamos iniciando hoje. É um programa executivo, de desenvolvimento, focado na sucessão e transformação da família empresária. Então, ele é um curso muito voltado para sucessores, sucedidos, o boarding da empresa que está envolvido nessa sucessão e também, obviamente, executivos da casa que estão, digamos, numa agenda, numa jornada também de ascendência na empresa até para tocar os negócios futuramente. Então, uma vivência muito interessante de 4 meses, com muita imersão, com muita profundidade. E nós sim temos aí a parceria do Alexandre Cunha, que é um cátedra da Nova School of Business, lá de Portugal, que vai estar nos presenteando aí com a palestra magna de abertura. Mas nós estaremos também interagindo aí com vários especialistas e docentes do mercado nacional e também internacional. É com muita alegria que vou contar para você mais um caso de sucesso do empreendedorismo catarinense. E o de hoje vem lá da cidade de Caçador, no meio-oeste do estado. A história da Temasa, que se confunde com a história dos próprios fundadores, o casal Liri e Leonir Tesser, surpreende não apenas pela dimensão que a empresa alcançou, mas, principalmente, pela maneira como ela foi construída. Bom, primeiramente vamos conhecer a Temasa e, na sequência, vamos conhecer a trajetória desse casal que inspira pela capacidade de luta e de determinação. Leonir, o que é a Temasa? Apresenta para nós tua empresa. A Temasa é uma indústria de móveis, do it yourself, faça você mesmo, monte você mesmo,
basicamente pequenos móveis, então eu costumo dizer que a gente não vende um móvel, a gente vende um Kinder Ovo para adulto, né? Esse é o nosso modelo de negócio. Nós temos hoje no grupo mais de 700 funcionários em toda essa cadeia, então a gente tem uma responsabilidade social muito importante. Nós somos uma das maiores exportadoras de móveis do Brasil, seguramente uma das maiores do mundo e talvez nesse segmento a única 100% verticalizada, o que faz um diferencial sobremaneira, né? Agora vamos conhecer a cara metade do Leonir, também protagonista dessa realização. Liri, fale um pouco sobre você. De onde vem essa força empreendedora? A Liri começou a história dela muito jovem, aos 12 anos de idade, saiu do interior de Xanxerê, da roça. Filhas de agricultores, meus pais tiveram 12 filhos e eu sou a 11ª filha do casal. E aos 12 anos eu fui convidada para morar na cidade para estudar. Lá eu já fui empreendedora, fazendo meus serviços domésticos do lar para pagar meus estudos e como dama de companhia. Aos 19 anos encontro o grande amor da minha vida, meu esposo. A gente namorou e casou. Tanto a Liri quanto eu, a gente vem de famílias humildes, né? Então o meu pai faleceu quando eu tinha 10 anos, eu sou o filho mais velho, e para ajudar ali as necessidades da mãe e dos meus irmãos, nós somos em 3 irmãos, então eu desde cedo fui vendedor de picolé, fui engraxate, fui garçom, eu fui catador de sucata para vender, né? Tudo isso a gente fez aí, mas nunca esquecendo o propósito de também se qualificar, estudar. E enquanto eu tinha um propósito muito claro, enquanto eu estudava eu não poderia arrumar namorada porque não tinha condição para fazer isso, né? Mas deu tudo certinho, eu terminei a universidade em novembro de 87, em novembro de 87 comecei a namorar ali, e deu tudo certo, a gente se conheceu, casou e estamos aí, essa história é um exemplo para muitas pessoas, eu acho que isso é uma coisa muito positiva. Nessa altura o Leonir já trabalhava como contador e tinha um bom salário, mas precisava encontrar uma ocupação para a Liri que não fosse o trabalho doméstico que ela fazia. Então resolveram ter o próprio negócio. Ganhava 15 salários mínimos por mês numa cidade como Caçador, isso era um salário muito importante, né? Daria para viver muito bem. Mas a gente tinha um sonho que era construir alguma coisa, principalmente para dar uma ocupação para a Liri. E o nosso próprio negócio nasceu em 1990 com uma pequena marcenaria. Olha como as coisas acontecem. Por que uma marcenaria? Simplesmente porque um amigo do Leonir tinha uma marcenaria e ofereceu para alugar. E eles alugaram. Alugamos então essa pequena marcenaria desse amigo do meu esposo e eu comecei a trabalhar na marcenaria. E o propósito era então deixar de ser contador e trabalhar na marcenaria, que a gente trabalhasse pelo rancho, só pela comida. E foi o que a gente fez, né? Nós começamos então a trabalhar e se dedicar à marcenaria. Para comprar a primeira carga de madeira, a gente utilizava meio cúbico de madeira de embuia por mês. Meio cúbico é muita pouca madeira. E a gente ia nas serrarias e lá você não comprava a madeira melhor que tinha. A Temasa começou sem nada, sem nenhum tostão, humildemente. E o marceneiro ia comigo, a gente pegava uma F75, eu dirigindo, ele comigo, e nessa pilha de madeira a gente ia lá escolher. E ele dizia, olha, essa você pode comprar. Então essa a gente comprava, mas a gente comprava as sobras da serraria, que as sobras já eram de terceira. Mas a gente levava isso lá para a nossa marcenaria, a gente transformava em porta ou janela de primeira, segunda e terceira qualidade. E para quem eram vendidas essas portas, Liri? A gente vendia na redondeza do bairro. A nossa marcenaria estava no bairro mais pobre da cidade de Caçador, mais humilde. Então a gente vendia nessa redondeza. Nos finais de semana
eu e meu esposo, Leonir, a gente pegava nosso carro e a gente dava volteadas. A gente rodava a cidade para ver onde tinha uma casa em construção para a gente oferecer nossas portas. E o negócio foi crescendo e foi evoluindo e os pedidos começaram a chegar. Então foi aonde a gente abriu uma pequena loja. Sabe quanto que tinha a nossa loja, Raimundo? 1,5 m por 6 metros. Era um corredor onde a gente tinha que colocar as portas, as janelas para poder vender. O engraçado era que nos sábados a marcenaria não trabalhava, não produzia, então a gente vendia. E o nosso ponto ficava em frente, ao lado, onde que era o INSS. Então tinha uma circulação de pessoas muito grande. E a gente colocava os nossos produtos na calçada para expor. Aí quando entrava um cliente que o Tesser estava lá dentro vendendo, eu saía com outro lá fora. O Tesser fechava o negócio, o cliente saía, eu entrava com o meu cliente, eu fechava o meu negócio. Então foi numa pequena loja de 1,5 m por 6 de comprimento. E o negócio começou a prosperar, a gente tinha que ampliar a nossa fábrica. Então a gente fez uma ampliação da fábrica para poder atender os pedidos, a demanda de pedidos. A gente alugou a marcenaria, ela tinha 250 metros quadrados no ano de 90, e em 92 essa marcenaria já havia sido ampliada para 600 metros quadrados. E ali foi o nosso primeiro grande projeto de sustentabilidade. O que aconteceu? Como a gente fabricava portas e janelas, utilizava colas que vinham em tambores de 200 litros. Esses tambores, depois de esgotados, eles eram guardados e geralmente no domingo eu e a Lira ia lá, a gente pegava um facão e um martelo, tirava a tampa de cima do tambor, tirava a tampa de baixo do tambor, abria o tambor no meio com o facão, transformava numa chapa plana, dobrava uma aba para cima, uma aba para baixo. Esses tambores serviram para nós fazer a cobertura da ampliação do pavilhão, que você pode identificar vendo em algumas fotos que tem aqui. Então esse foi a nossa primeira jogada de sustentabilidade. Por quê? Porque não tinha como fazer a ampliação. E começamos a enfrentar uma outra dificuldade, que era a disponibilidade de matéria-prima. Nós produzimos portas e janelas com madeira de embuia, havia sido instituída uma restrição no corte de madeira nativa, mas tinha madeira de pino disponível. Começamos a trabalhar, então, buscar alternativas, e um amigo nos apresentou um importador que queria comprar portas de pinos para exportação para o México. Essa empresa comprava madeira bruta da região e precisava importar portas. A gente rapidamente convidou um amigo para nos ajudar a desenvolver uma amostra, que o cliente deixou um desenho através de um fax. Durante a noite nós preparamos toda essa amostra com a ajuda desse amigo e no dia seguinte apresentamos o protótipo para ele. Imediatamente nós fechamos nosso primeiro grande contrato de exportação. 1000 portas por mês, um container por mês. Liri, que momentos marcaram o crescimento da Temasa? Um deles eu posso contar agora, que foi, a gente fazia portas e a gente tinha que preparar a cola. A cola era a cola cascorês, a casca-mita, e a gente preparava ela num tambor e a gente tinha que passar numa peneira para ela escoar. E como a gente trabalhava de dia, eu e o marceneiro, a gente tinha que terminar a produção no dia, o Tesser à noite ia ajudar, e a nossa região de Caçador é muito fria, então dá -3, -5, -6 graus. E à noite a gente tinha que trabalhar, frio, calor, a gente tinha que trabalhar para cumprir com a nossa produção. Teve uma noite que enquanto o Tesser e o marceneiro ficaram terminando de fazer as portas, eu fui lavar no tanque lá fora essas bandejas feitas que a gente fez a cola. A água estava tão fria e me congelou as mãos que eu deixei tudo no tanque, entrei no carro atrás, deitei no banco, coloquei minhas mãos no meio das pernas para me esquentar e comecei a chorar e fiquei ali. E quando o Tesser saiu da marcenaria, não me encontrou, me encontrou dentro do carro, encolhida, me esquentando e chorando. Outro momento marcante foi quando nasceu a primeira filha do casal.
E a gente era tão humilde de valores monetários para comprar as coisas, a gente não tinha dinheiro para comprar um berço para ela ou um carrinho para transportar ela junto com a gente. Então, ela, onde eu ia, onde a gente ia para trabalhar, ela era carregada dentro de uma caixinha de supermercado. Mas isso foram coisas que motivaram, que deram força para a gente e que a gente enfrentou. Hoje a Temasa está do jeito que está, mas ela começou também pequenininha e foram tendo as dificuldades, as vitórias, as conquistas, os desafios. Então hoje tem muita história. Principalmente histórias de desafios, superação e oportunidades. A gente queria então aumentar a produção e eu não conseguia comprar, eu tinha dificuldade para comprar a madeira longa, que era a madeira que era para o montante das portas, porque a gente consumia em torno de 100 metros cúbicos de madeira por mês e os madeireiros não gostavam de vender quantidades pequenas, o ideal era sempre vender uma carga fechada. E eles ofereciam para nós sempre a madeira curta, que era a madeira do aproveitamento, os pedaços de madeira. Mas eu usava uma parte disso e toda a serraria que eu ia, as pessoas ofereciam, eu tenho aproveitamento, eu tenho aproveitamento. Aí nós pensamos, espera aí, eu tenho uma dificuldade com matéria-prima, mas tenho uma matéria-prima disponível. Eu preciso encontrar um produto para ser desenvolvido com esse tipo de matéria-prima. E aí participei pela primeira vez numa viagem internacional, no Salão do Móvel de Paris. Lá encontrei uma pessoa que queria comprar um tipo de produto, ele estava expondo na feira, que utilizava madeira curta. E ali a gente conseguiu fechar um novo contrato de exportação de 2 contêineres por mês. Essa empresa se tornou, com o passar dos anos, o maior distribuidor de bricolagem da França, porque ele comprava de nós, evidentemente, um produto muito barato. Nós aqui em Caçador comprava a madeira de aproveitamento, também comprava muito barato, transformava, agregava, conseguia ganhar dinheiro e as serrarias nos idolatravam porque tinham encontrado alguém que levava o lixo da serraria. E assim nasceu. Até hoje nós produzimos pequenos móveis, sempre com preço muito competitivo, que geralmente é vendido dentro do conceito de preço mágico, né? R$19,90, R$29,90, R$49,90. Essa é a nossa característica, né? Atendemos grandes players, mas sempre buscando transformar as dificuldades em grandes oportunidades. Interessante notar que mesmo com uma vida tão atribulada, o casal encontrava tempo e disposição para investir em conhecimento. A gente quando teve necessidade de ampliar, nós participamos de um programa com o Sebrae, o programa Sebrae de Qualidade Total, isso foi no ano de 2003. Neste ano a gente conseguiu incrementar o volume de produção em 108%. Então você imagina quanto de escala a gente ganhou e quanto a gente rentabilizou o negócio com melhorias de processos. A exemplo do que aconteceu também no ano de 2012, a gente veio aí de dificuldades severas em virtude do câmbio, né? Eu lembro bem que em fevereiro de 2012 a gente fechou o câmbio a R$1,53 e a gente estava, de certo ponto, um tanto quanto desiludido com o mercado de exportação e estava até pensando em prospectar outras alternativas. Mas aí a gente parou e disse, não, espera aí, vamos aproveitar a oportunidade que a gente tem. Como muitos dos nossos concorrentes deixaram de produzir esse tipo de produto, a gente resolveu absorver essa demanda e, de novo, ganhamos escala. E em 2013 fomos premiados no ENAEX como a indústria brasileira de bens de consumo que mais cresceu no volume de exportação no ano de 2012. Quando recebeu o prêmio no Rio de Janeiro, pelas mãos do ex-presidente do BNDES na época, o que para nós foi um motivo de muito orgulho, né? Porque a gente conseguiu transformar toda essa dificuldade em grandes oportunidades. E com essa mania de transformar dificuldades em oportunidades, o Leonir ampliou os negócios da empresa. E eu tinha recém terminado de pagar uma máquina que eu tinha financiado no banco. Eu assumi o financiamento de uma outra empresa e paguei, que essa máquina não estava dada em garantia. Terminei de pagar a máquina, quando a gente viveu essa dificuldade, eu fui no banco pedir dinheiro de novo emprestado e o banco perguntou, o que você tem para dar em garantia? Eu disse, não, eu tenho aquela máquina que eu terminei de pagar. Aí o banco disse, não, aquela máquina não serve como garantia. E aquilo me chocou.
E eu aprendi que eu precisava ter, então, ativo real, para que se um dia eu precisasse demandar de algum recurso, eu pudesse ter alguma coisa para dar em garantia. Essa foi a grande razão da gente começar a investir em áreas de terra e no plantio de pinos. O plantio de pinos, então, foi para que a gente tivesse a segurança de ter a nossa matéria-prima. Os anos passaram, no momento que a Temasa sozinha podia investir em áreas de reflorestamento, a gente fez, e no momento de maiores dificuldades, a gente se associou com outras pessoas e constituiu, então, duas novas empresas. No ano de 2000, a Temasa Florestal, onde a gente tem um sócio nessa empresa, e no ano de 2007 nós constituímos a Copas Verdes Agropecuária, também uma outra empresa da área florestal, com sócios diferentes das outras duas unidades. Leonir, você faz parecer fácil atuar no competitivo mercado internacional. Que desafios motivam você a empreender com tanta convicção? Quando você acredita firme e forte no teu sonho, não é mais o dinheiro que tem a maior importância. O que tem a maior importância é você disputar essa partida, você ir para o campeonato e você ter a certeza de que você conquistou, que você conseguiu, que você ganhou, que você foi o melhor naquele desafio. Isso é o que motivou e motiva a gente até hoje. O resultado que a empresa gera, porque é extremamente importante, isso é o que gera a continuidade dela, o resultado ele passa a ser uma consequência das boas ações e da forma como você conduz o negócio. Das estratégias de gestão que você adotou, qual foi a que mais contribuiu para o desempenho da Temasa? A característica do nosso produto, por ser ponta de gôndola, por ser competitivo, ele requer de você sempre um cuidado muito atento com relação aos custos, para poder formatar o preço dentro daquilo que o mercado consegue absorver. O que a gente tem feito ao longo dos anos é trabalhar muito com produtividade. Isso aconteceu no ano de 2003, no ano de 2012 e está acontecendo agora quando a gente tomou a decisão de implementar no setor produtivo o conceito de teoria das restrições, baseado no livro A Meta. A gente começou esse trabalho em 2013, é um trabalho lento, porque tem que consolidar, é uma mudança cultural, e a gente está conseguindo colher os grandes resultados agora, a partir dos últimos 2 anos, que nada mais é do que você ter um lead time muito rápido, reduzir os estoques intermediários, produzir lotes pequenos com velocidade. Então, qual foi o nosso grande desafio? Produzir lotes pequenos na velocidade dos lotes grandes, com diversidade de itens e vendendo no preço competitivo que historicamente a gente sempre consegue vender. Isso é inovação. Associado a isso, aproveitar os conceitos da indústria 4.0, investir em máquina e equipamento, investir em alta tecnologia, treinar e qualificar as pessoas para que o teu cliente entenda que você está sempre um passo à frente. E o nosso mercado é exclusivamente exportador, nós só trabalhamos com exportação, mas a gente consegue ser competitivo aí. Estados Unidos, Canadá, toda a Europa, a própria China, nós enviamos produtos para lá. Então você tem algumas alternativas que te ajudam a fazer isso. Tem que ter coragem e tem que acreditar que é possível. Fazer a diferença, ser diferente faz a diferença, é o que a gente busca, né? E o que vocês projetam para o futuro da Temasa? Hoje, o grande propósito nosso é perpetuar esse negócio. Eu disse ali agora há pouco, para muitos isso é um negócio, mas para nós isso é a nossa vida. Então o nosso grande desafio para os próximos anos vai ser 2. É a gente implementar internamente essa agenda ESG, e o segundo ponto é trabalhar a questão da sucessão. Precocemente nós estamos indo nesse caminho. Não que a gente vai parar agora, porque eu acho que a gente tem muita contribuição para dar ainda. Mas quem sabe, se nós começar um processo agora, a gente consegue nos próximos 10, 12 anos transferir essa cultura, transferir o nosso DNA, transferir a nossa identidade às pessoas que estão chegando também. E que aquilo que a gente construiu lá no passado não seja esquecida, e sim seja relembrada a cada geração, e que cada geração tenha a sua própria identidade, cultivando as raízes da essência e a cultura da nossa história. Caríssima Liri,
caríssimo Leonir. Muito obrigado pela gentileza da entrevista. Foi uma honra tê-los aqui no nosso programa. A honra é minha, a honra é de estar aqui hoje, podendo contar um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória e de trazer que, junto com a gente está carregando 700 famílias junto. Olha, Raimundo, nós é que estamos encantados, porque a gente está tendo aqui uma grande oportunidade, que é de contar a nossa história. E eu acho que quando você nos convidou para vir aqui, a gente ficou extremamente agradecido, porque isso mostra que nós somos uma empresa respeitada, que uma empresa que pode ser referência para outros, que pode dar a nossa contribuição. Assim também, como eu tenho certeza, esse trabalho, esse programa que você desenvolve, multiplica, incentiva. Nós somos encantados pelo empreendedorismo, nós temos que lutar por isso. Santa Catarina é um estado diferenciado. Por quê? Porque a garra do industrial catarinense está nesse tipo de comportamento que a gente talvez esteja mostrando aqui, esteja falando aqui, mas vocês são os atores que conseguem mostrar isso. Então a gente está muito orgulhoso, pode ter certeza disso aí. E o programa de hoje termina aqui. Se você deseja rever matérias desse programa e também dos anteriores, acesse o site estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um caso de excelência. Um grande abraço e até lá!